A menos que compreendamos o problema do esforço no seu todo, a questão da ação não será perfeitamente compreendida. A maioria de nós vive empenhada numa série de esforços, lutando por alcançar algum resultado, lutando pelo bem geral, pelo progresso geral ou para vantagem própria. O esforço, em última análise, é um processo de ambição que pode ser coletivo ou individual. É a ambição que impulsiona a maioria de nós a atividade política ou as obras sociais e religiosas. Para a maioria de nós, a ambição constitui a razão de ser, o sentido do nosso viver. E quando são contrariados os seus intentos, a frustração, a sofrimento, que levam a uma série de fugas. Sem dúvida, em última análise, o esforço traduz não apenas a ambição de vantagens pessoais, mas também a de promover a ordem social e política. E se não logramos por bons resultados nas coisas mundanas, voltamos a nossa ambição para as coisas chamadas espirituais. Se não me torno alguém nesse mundo, desejo me tornar alguém no outro mundo. E isso é considerado espiritual, mais valioso, mais significativo. Mas a ambição, em qualquer sentido, seja qual for o nome que lhe dermos, é sempre ambição. A aquisição de capacidade para fazer o bem, de capacidade para falar, escrever, pensar claramente, enfim, o desejo de poder, sob qualquer forma, implica ambição, não é verdade? E a busca de poder dá lugar para a criação, a força criadora? Enquanto não compreendermos o estado de ser, que é criação, enquanto não houver o profundo sentimento de força criadora, é inevitável o conflito. Se pudermos compreender a questão da criação, estaremos então talvez capacitados para agir sem multiplicarmos os problemas com a nossa ação. E para compreendermos o estado de potência criadora, precisamos de certo compreender o processo do esforço. Sempre que há esforço por alcançar algum resultado, não pode existir compreensão. Só vem a compreensão com a cessação de todo o processo, todo o mecanismo da luta para ser ou não ser, para progredir ou não progredir. Com efeito, só o imitador faz esforço para se tornar alguma coisa. E o homem que disciplinou a sua mente de acordo com um determinado padrão é, por certo, um imitador, um copista. Tem de fazer esforço para se ajustar ao padrão. E a esse ajustar ele chama viver. Por mais sutil, por mais oculto que seja, e por mais longe que se estenda, todo esforço que contém imitação, cópia, não é de modo nenhum criação. Porque a maioria de nós está entregue à imitação, perde o sentimento da criação, e tendo perdido, cai nas malhas da técnica, que significa tornar o esforço cada vez mais perfeito, cada vez mais eficaz. Assim desenvolvemos cada vez mais a capacidade técnica sem termos a chama. E a busca da eficiência na ação, sem se possuir a chama, é a maldição da era atual. A maioria dos que estamos interessados na ação, pela qual esperamos se opere uma revolução, estamos, em verdade, empenhados numa ação baseada em ideia, a qual é mera imitação e, portanto, sem validade. Não há dúvida de que o nosso problema, sociológico, religioso, individual, coletivo,
ou o que quiser, só poderá ser resolvido quando compreendermos todo o processo, todo o mecanismo do esforço. E a compreensão do esforço é meditação. Assim, enquanto não compreendermos todo o mecanismo da ambição e não estivermos inteiramente libertados dele, da busca de poder, de eficiência e domínio, não pode haver ação criadora. E só o homem criador pode resolver esses problemas. E não aquele que se limita a copiar um padrão, por mais eficiente, por mais digno que esse seja. A busca de um padrão não é busca da criação. A busca de padrão não é a busca da verdadeira revolução. Enquanto não compreendermos o processo do esforço, que implica poder, imitação, ambição, não pode haver criação. Só o homem criador é feliz. Só o homem feliz é virtuoso. E o homem feliz, o homem virtuoso, é de fato uma entidade social criadora, que fará vir a revolução. Para a maioria de nós, os problemas da vida não são muito sérios e desejamos soluções prontas. Não desejamos penetrar o problema. Não desejamos pensar nele a fundo, de modo completo, e compreender todo o seu significado. Queremos que nos digam qual é a solução, e quanto mais satisfatória essa for, tanto mais depressa a aceitamos. Quando nos fazem pensar num determinado problema, quando somos obrigados a examiná-lo, nossa mente se revolta, porque não estamos habituados a investigar problemas. Se ao tratarmos dessas questões, ficar à espera de uma solução pronta, da minha parte, sinto dizer que ficarão desapontados. Mas se pudermos investigar juntos a questão, pensar nela de maneira nova, e não de acordo com padrões antigos, então, talvez, tenhamos a possibilidade de resolver os muitos problemas que nos afligem e que geralmente tanto relutamos em encarar. Temos de olhá-los, isto é, necessitamos da capacidade de encarar o fato. E não podemos encarar o fato, qualquer que ele seja, enquanto estivermos munidos de explicações, enquanto as nossas mentes estiverem cheias de palavras. São as palavras, as explicações, as lembranças que obscurecem a compreensão do fato. O fato é sempre novo, porque o fato é um estímulo, um desafio. Mas o fato deixa de ser um estímulo se o considerarmos apenas como velho e o pormos de lado. Assim, ao considerarmos essas questões, esperamos que vocês e eu pensemos juntos em cada problema a fundo. Não vou lhes apresentar soluções. Vamos pensar profundamente em cada problema juntos para descobrirmos a verdade nele encerrada. Você está pregando uma espécie de anarquismo filosófico, que é o refúgio favorito de todos os intelectuais requintados. Uma comunidade não terá sempre necessidade de alguma espécie de regulamentação e autoridade?
Que espécie de ordem social exprimiria os valores que você está advogando? Resposta: quando a vida se afigura muito difícil, quando os problemas crescem, costumamos fugir pelo caminho do intelecto ou pelo caminho do misticismo. Conhecemos a fuga intelectual, a racionalização, mais e mais planos engenhosos, técnica e mais técnica, mais e mais reações econômicas à vida, todas muito sutis e intelectuais. E a fuga através do misticismo, dos livros sagrados, da adoração de uma ideia estabelecida, ideia essa constituída por uma imagem, um símbolo, uma entidade superior e etc. E pensamos que essa fuga não é inspirada pela mente. Ora, tanto o intelectual como o místico são produtos da mente. A um chamamos intelectual e ao outro desprezamos, porque a moda agora é desprezar o místico, afastá-lo com o pé. Mas todos os dois funcionam pela ação da mente. O intelectual pode ter a capacidade de falar, de se expressar com mais clareza, mas também ele se recolhe nas suas ideias e ali vive muito tranquilo, indiferente à sociedade, acalentando suas ilusões nascidas da mente. Nessas condições, não vejo nenhuma diferença entre os dois. Tanto um como o outro estão seguindo ilusões da mente. E nem o letrado, nem o iletrado, nem o místico, o yogi, que foge, que se retrai do mundo, nem o comissário, nenhum deles pode nos dar a solução. Somos nós, vocês e eu, a gente comum, que temos de resolver esse problema sem sermos intelectuais nem místicos, sem escaparmos pela racionalização, nem por meio de termos vagos e de hipnose por palavras e métodos que são autoprojeções nossas. O que você é, um mundo é. E se não compreender a você mesmo, o que criar aumentará sempre a confusão e o sofrimento. Mas a compreensão de você mesmo não é um processo pelo qual terá de passar a fim de agir. Não significa que, primeiramente, deve compreender a você mesmo e depois agir. Pelo contrário, a compreensão de você mesmo está justamente na ação das relações. Ação é relação na qual compreende a você mesmo, na qual você se vê claramente. Mas se espera pela perfeição ou pela compreensão de você mesmo, essa espera equivale a morrer. Muitos de nós estivemos ativos e essa atividade nos deixou vazios, estéreis. E sendo mordidos, nos detemos e interrompemos a ação dizendo: não quero agir enquanto não compreender. Esperar para compreender é um processo de morte. Mas se compreende inteiramente o problema da ação, do viver minuto por minuto, o que não exige espera, então a compreensão está naquilo que faz, está na própria ação e não separada do viver. Viver é ação, viver é relação. E porque não compreendemos as relações, porque evitamos as relações, ficamos na rede das palavras. E as palavras nos mesmerizam de tal sorte que a nossa ação sempre conduz a um caos e a um sofrimento maiores ainda. Uma comunidade não terá sempre necessidade de alguma espécie de regulamentação e de autoridade? É evidente que há necessidade de autoridade, enquanto a comunidade estiver baseada na violência. A nossa atual estrutura social não está baseada na violência e na intolerância?
A comunidade é você e um outro em relação. E as suas relações não estão baseadas na violência? Não está, na realidade, lutando só no seu próprio interesse, seja ele como comissário ou seja como yogi? O yogi quer, em primeiro lugar, a sua própria salvação. E a mesma coisa quer o comissário. A única diferença é que damos nomes diferentes à coisa. Não estão as nossas relações atuais baseadas na violência? Sendo a violência o processo de autoenclausuramento e de isolamento, a nossa ação diária não é um processo de isolamento? E como cada um de nós se está isolando, há necessidade da autoridade para criar a coesão, seja a autoridade do Estado, seja a autoridade da religião organizada. Se de alguma maneira nos temos mantido coesos, isso até agora só tem sido possível pela ação do temor, infundido pela religião ou pelo governo. Mas um homem que compreende as relações, cuja vida não está baseada na violência, não necessita de autoridade. O homem que necessita de autoridade é estúpido, violento e infeliz, como você é. Procura a autoridade porque pensa que sem ela está perdido. Eis porque tem todas essas religiões, ilusões e crenças. Eis porque tens inumeráveis guias, tanto os políticos quanto religiosos. Em momentos de confusão, cria o guia e o segue. E uma vez que é produto da sua confusão, o guia há de estar necessariamente confuso. A autoridade, pois, será necessária enquanto estiver criando conflito, sofrimento e violência em suas relações. Qual a ordem social que exprimiria os valores que está advogando? Senhor, compreende quais são os valores que estou advogando? Estarei eu advogando alguma coisa? Pelo menos para aqueles poucos que me têm ouvido com intentos sinceros? Não estou dando uma nova coleção de valores para substituir os valores antigos. Não estou oferecendo nenhum substituto. O que digo é que deve olhar para as coisas que tem nas mãos, que deve examiná-las, investigar a sua verdade, e os valores que então estabelecer irão criar a nova sociedade. Não cabe a um outro qualquer traçar um plano para seguir cegamente, sem saber nem por quê nem para quê, mas é a você mesmo que cabe descobrir o valor e a verdade de cada problema. O que estou dizendo é muito claro e muito simples, se quiser compreender. A sociedade é seu próprio produto, ela é sua projeção. O problema do mundo é seu problema, e para compreender esse problema, tem de compreender a você mesmo. E só pode se compreender nas relações, e não em fugas. Porque, para você, religião e saber representam meios de fuga. Não tem validade e não tem significação. Não quer alterar fundamentalmente as suas relações com os outros, porque fazer isso significa um incômodo, significa perturbação, revolução. Por isso fica falando a respeito do intelectual, do místico e todos os demais absurdos desse gênero. Uma nova sociedade, uma nova ordem, não pode ser estabelecida por outras pessoas. Ela tem de ser estabelecida por você mesmo. Uma revolução baseada numa ideia não é revolução absolutamente. A verdadeira revolução vem de dentro, e essa revolução não pode ser realizada pela fuga. Só vem quando compreende as suas relações,
as suas atividades diárias, a sua maneira de proceder, de pensar, de falar, sua atitude com o próximo, para com a sua esposa, com seu marido e seus filhos. Se não compreender a você mesmo, pode fazer o que quiser, fugir para o mais longe possível, mas só produzirá mais sofrimento, guerras e destruição. A prece é a única expressão do coração humano. É o anelo de unidade do coração. Todas as escolas de Bhakti Marga se baseiam na tendência instintiva para a devoção. Por que a repudia, considerando-a coisa da mente? Resposta. A maioria das pessoas reza. Todos vocês o fazem. Num templo, no seu quarto, ou silenciosamente no seu coração. Mas quando reza? Reza quando está em dificuldade, não é? Quando está em face de um problema grave, quando está atribulado, quando não tem quem te ajude em sua dificuldade, quando é infeliz, quando está confuso, perturbado e deseja socorro, então, ora. A prece é o grito de socorro de todo ente humano na aflição. A prece, portanto, em geral, é uma petição, não é? É uma súplica dirigida a uma entidade exterior a você, separada de você, para que ela te ajude e deseja estar em união com essa entidade. Pois bem, senhores, a maioria de vocês, de uma ou de outra maneira, ora. Por isso, procure compreender o que estou dizendo. Não lhe oponha resistência sem primeiro averiguar bem. Não te estou mesmerizando, estou procurando te comunicar que resistir a uma coisa não é compreendê-la. Não diga que eu estou condenando a prece, que a considero sem valor. Porque pode haver uma maneira diferente de considerar esse problema. Se não me acompanhar com um certo grau de atenção, receio que não compreenderá o que desejo lhe transmitir. A prece é uma súplica, um apelo dirigido a algo exterior a nós. Existe alguma coisa exterior a nós? Não cite os Upanishads ou Marx, porque citações não têm valor. Os Upanishads podem afirmar que existe alguma coisa fora de nós e o marxista dizer que nada existe. Mas todos dois podem estar errados. Você tem que descobrir a verdade a esse respeito. E para descobrir, terá de examinar o processo de você mesmo na oração. Terá de compreender por que ora. Não estamos por ora considerando se há uma resposta à oração ou como vem essa resposta. Trataremos disso mais adiante. Quando ora, está entendido que ora a outra pessoa, a uma entidade superior, uma entidade exterior a você. Mas antes de examinarmos esse ponto, precisamos naturalmente verificar por que oramos. Qual é o processo da oração? Em primeiro lugar, evidentemente, oramos porque estamos confusos. Um homem feliz não ora, não é? Um homem que sente alegria, que sente deleite, não reza. É o homem que está na aflição, o homem que se defronta com uma dificuldade, que está em confusão, que sofre. É esse homem que reza. E sua prece,
ou é para que se dissipe a sua confusão, ou é uma súplica relativa a alguma outra necessidade urgente. Assim, o homem que reza está confuso, em aflição, em tribulação. E o que acontece quando ele reza? Já observou a você mesmo quando ora? Você se ajoelha ou você se senta quieto? Toma uma certa postura, não é? Ou enquanto anda, sua mente reza? Pois bem, o que se passa nesse processo? Tenha a bondade de segui-lo para ver o que se passa. Quando reza, a sua mente está repetindo certas palavras, certas frases cristãs ou sânscritas, e a repetição dessas frases torna a mente tranquila, não é? Experimente e verá que se ficar a repetir certas palavras, certas frases, as camadas superficiais da mente se tornam tranquilas, o que não representa uma tranquilidade real, porém uma forma de hipnose. Quando a mente superficial é aquietada, artificialmente, o que acontece? Sem dúvida, as camadas mais profundas da mente enviam suas mensagens, não é? Todos os níveis mais profundos da consciência, as acumulações raciais, as experiências individuais, as memórias e conhecimentos do passado, tudo isso está sempre em atividade. Mas a nossa vida diária, nossas atividades cotidianas, estão apenas à superfície da mente. E muitos de nós não nos preocupamos com os níveis mais profundos. Só nos interessam quando nos vemos perturbados, ou de vez em quando, por motivo de uma lembrança, de um sonho. Mas não há dúvida de que as camadas mais profundas da consciência estão sempre em atividade, sempre à espera, sempre vigilantes. E quando a mente superficial, de ordinário tão preocupada e ocupada com suas dificuldades, necessidades e tribulações, se torna um tanto quieta, ou a fazemos ficar quieta, então naturalmente as memórias interiores enviam suas mensagens. E essas mensagens chamamos a voz de Deus. Será realmente a voz de Deus? É algo exterior a nós? Quando nos vêm essas mensagens, elas devem ser, evidentemente, o resultado da experiência coletiva e individual, da memória racial, que é um pouco mais vigilante, um pouco mais inteligente do que a mente superficial. Mas a resposta procede sempre de você mesmo, e não do exterior. As memórias coletivas, os instintos coletivos, as idiosincrasias e reações coletivas, tudo isso projeta na mente tranquila a sua sugestão. Mas esta provém sempre da entidade limitada, da consciência condicionada e não de uma esfera exterior. Eis como são atendidas as suas preces. Você é parte do coletivo e suas preces são atendidas pelo coletivo que está em você. E a resposta, a oração, tem de ser satisfatória para a mente consciente, pois do contrário, você não a aceitará. Você crê e ora porque deseja ser tirado de suas dificuldades. E a maneira de sair de suas dificuldades é sempre agradável, pois de algum modo as suas preces são sempre atendidas segundo a satisfação que deseja. Assim as nossas orações, que são súplicas, obtêm uma resposta das profundezas de nós mesmos e não de fora de nós. A outra questão é a seguinte: existe alguma coisa fora de nós mesmos? Para averiguarmos, requer-se uma maneira de pensar inteiramente diferente, que dispensa a prece, a meditação e as citações.
sendo apenas necessária a compreensão de todo o processo da consciência. A mente pode projetar ideias relativas a Deus ou à realidade, mas o que a mente projeta não está fora do domínio do pensamento. E enquanto estiver ativa, projetando as suas próprias concepções, não pode a mente, de certo, descobrir se existe algo fora dela própria. Para descobrir, deve a mente deixar de projetar, porque tudo quanto pensar apenas exteriorizará o próprio pensamento consciente ou inconsciente. O que a mente pode projetar não está fora do seu próprio campo. E para descobrirmos se existe alguma coisa exterior à mente, esta, como pensamento, deve deixar de existir. Todo movimento, toda atividade por parte da mente é sempre projeção dela própria. E enquanto existir pensamento, nunca poderá ela achar aquilo que está além dela mesma. O que está além da mente só pode ser descoberto quando ela estiver tranquila. E o tranquilizar da mente não é um processo de vontade, de ação determinada. A mente posta tranquila pela ação da vontade não é, por certo, uma mente tranquila. O problema, portanto, é como pode o pensamento terminar sem o forçarmos pela vontade a terminar. Porque se disciplina a mente para que fique tranquila, terei então uma mente morta, uma mente fechada e não uma mente livre. Só a mente livre é capaz de descobrir o que está além dela própria. E essa liberdade não pode ser imposta à mente. Imposição não é liberdade. Disciplina não é liberdade. Conformismo não é liberdade. E quando a mente percebe isso, que conformismo, condicionamento não é liberdade, então está livre. Perceber o fato é o começo da liberdade. Perceber o falso como falso e o verdadeiro como verdadeiro, não num futuro distante, mas de momento em momento. Só então temos aquela liberdade na qual a mente pode ser simples e serena. E essa mente serena pode saber o que existe além dela própria. Vocês compreenderam o que eu disse acerca da reencarnação? Compreenderam, senhores? Por que esse estranho silêncio? Não estamos aqui em discussão. Discutiremos na próxima terça sobre a questão do tempo e na quinta noite trataremos da meditação. Mas se pensar de veras no que acaba de ser dito, perceberá a extraordinária profundeza do findar, do morrer. A mente, que é capaz de morrer a cada minuto, conhecerá o eterno. Mas a mente que tem continuidade nunca pode conhecer aquilo que a transcende. Não estou expressando algo para ser citado ou discutido. Você tem de vivê-lo. E só então conhecerá a sua beleza. Conhecerá a profundeza e a significação do morrer a cada minuto. Morrer significa apenas o findar do passado, que é memória. Não a memória que consiste em recordar e reconhecer fatos. Me refiro ao findar da acumulação psicológica que constitui o eu e o meu. E nesse findado pensamento identificado, encontra-se o novo. Desejo agora que eu responda a pergunta relativa ao karma. Tenha a bondade de considerar essa questão com liberdade
e não com resistência, com superstição ou com suas crenças. Evidentemente, existe causa e efeito. A mente é o resultado de uma causa. Você é o produto de ontem e de muitos milhares de dias passados. Causa e efeito são um fato óbvio. A planta contém em si, ao mesmo tempo, a causa e o efeito. É especializada. Uma determinada semente não pode se tornar algo diferente. A semente do trigo é especializada, mas nós, os entes humanos, somos diferentes, não é? O que se especializa pode ser destruído. Qualquer coisa que se especializa tende a perecer biológica e psicologicamente. Mas quanto a nós, o caso é diferente, não é? Vemos que a causa se torna efeito e que o que foi feito se torna uma nova causa. E isso é muito simples. Hoje é o resultado de ontem e amanhã será o resultado de hoje. Ontem foi a causa de hoje e hoje é a causa de amanhã. O que foi feito se torna causa e temos assim um processo infinito. Não há causa separada do efeito. Não há divisão entre causa e efeito, porque a causa e o efeito se entrelaçam. E logo que perceba o processo da causa e efeito, como ele realmente opera, pode o indivíduo ficar livre dele. Enquanto nos preocuparmos só com a conciliação dos efeitos, a causa se assimila com padrões e estes se tornam, então, o motivo determinante da ação. Mas existirá em algum momento uma linha de demarcação onde a causa termina e o efeito começa? Não existe, por certo, porque causa e efeito estão em movimento constante. Na realidade, não há causa e efeito, mas apenas um movimento do que foi, através do presente para o futuro. E para a mente que está cativa nesse processo, no qual o que foi faz do presente uma passagem para o que será, só há resultados. Isso é, a mente em tais condições só interessa resultados, só interessa a conciliação dos efeitos e, portanto, para essa mente não há fuga possível das suas próprias projeções. Assim, enquanto o pensamento está preso no processo da causa e efeito, a mente só é capaz de operar dentro da sua própria clausura e, portanto, não há liberdade. Só há liberdade quando percebemos que o processo da causa e efeito não é estacionário, estático, mas está sempre em movimento. Uma vez compreendido, esse movimento cessa e dá-se, então, a possibilidade de passarmos além. Assim sendo, enquanto a mente funcionar apenas em reação a estímulos do passado, tudo quanto ela faça só irá aumentar o seu infortúnio. Mas logo que perceba e compreenda o fato, representado por todo esse processo de causa e efeito, essa mesma compreensão do fato a libertará dele. Só assim é a mente capaz de conhecer o que não é resultado e nem causa. A verdade não é um resultado. A verdade não é uma causa. É algo sem causa. Tudo que tem causa é produto da mente. Tudo que tem efeito é produto da mente. E para se conhecer o incausado, o eterno, que está fora do tempo, cumpre que a mente, que é efeito do tempo, deixe de operar. O pensamento, que é efeito e causa, deve deixar de funcionar, pois só então é possível conhecer aquilo que está além do tempo.
Você quer ter a bondade de explicar o processo da sua mente quando fala aqui? Se não acumula conhecimentos, se não tem um reservatório de experiência e de memória, de onde vem a sua sabedoria? Como consegue cultivá-la? Resposta: estou hesitante porque não vi as perguntas antecipadamente. Responderei espontaneamente e, assim sendo, terá de me acompanhar de maneira espontânea, abstendo-se de pensar pelas linhas tradicionais. A questão, pois, é de como a minha mente funciona e como acumulo sabedoria. Se não tem um reservatório de experiência e de memória, de onde vem a sua sabedoria? Como consegue cultivá-la? Antes de mais nada, como sabe que o que estou dizendo é sabedoria? Não riam, senhores. É fácil rir e passar adiante, sem dar mais atenção à coisa. Como sabe que o que estou dizendo é a verdade? Qual o critério, qual o padrão que te serve de medida? A medida para a sabedoria? Pode dizer que isso é sabedoria e aquilo não é? A sensação é sabedoria, ou a reação à sensação é sabedoria. Senhor, não sabe o que é sabedoria e, portanto, não pode dizer que eu estou exprimindo sabedoria. Sabedoria não é algo que se experimente ou se encontre em algum livro. A sabedoria não é coisa que se possa experimentar, que se possa captar e acumular. Pelo contrário, a sabedoria é um estado de ser, em que não há acumulação de espécie alguma. Não se pode acumular sabedoria. O interrogante deseja saber como a minha mente funciona. Se posso me entender um pouco a esse respeito, eu vou te mostrar. Não há um centro de onde ela opera. Não há memória de onde ela reage. Há lembrança do caminho que acabo de tomar, do caminho no qual eu vivo. Há o reconhecimento de pessoas, de incidentes. Mas não há o processo de acumulação. Não há o processo mecânico de gradual acumulação, no qual procede a reação. Se eu desconhecesse o uso do inglês ou de outra língua qualquer, não estaria em condições de falar. A comunicação no nível verbal é necessária para que possamos nos entender, mas o que se diz, como é dito e de onde é dito, isso é que tem importância. Quando se faz uma pergunta, se a resposta parte de uma mente que acumulou experiências e lembranças, essa resposta é então mera reação e não é, portanto, raciocínio. Mas quando não existe acumulação, o que significa que não existe reação, não há frustração, nem esforço e nem luta. O processo de acumulação, o centro acumulador, se assemelha a uma árvore de raízes profundas, dentro de um curso d'água, a juntar dejetos em redor de si. E o pensamento, sentado no alto dessa árvore, imagina que está pensando e vivendo. A mente, assim, só está acumulando. E a mente que acumula, sejam conhecimentos, seja dinheiro ou experiência, não está vivendo, evidentemente. Só quando a mente se move, quando flui, há o viver. O interrogante deseja saber como se chegar à sabedoria e como ela se cultiva. Não se pode chegar à sabedoria. Pode-se cultivar o saber, o cabedal intelectual, mas a sabedoria não é cultivável, porque não é uma coisa que se possa acumular.
No momento em que começamos a acumular, o que temos é mera informação, mero conhecimento, que não é sabedoria. A entidade que cultiva a sabedoria faz ainda parte do conhecimento. E o pensamento é uma mera reação a estímulos. O pensamento, portanto, é tão só a acumulação de memória, de experiência, de conhecimento. E nessas condições, o pensamento não pode encontrar sabedoria. Só na cessação do pensar, há sabedoria. E a cessação do pensar só ocorre ao terminar o processo de acumulação. O que significa o reconhecimento do eu e do meu. Enquanto a mente funciona na esfera do eu e do meu, que é apenas reação, não haverá sabedoria. Enquanto falo, estou cônscio das palavras que pronuncio, mas não estou reagindo à pergunta de um centro. Para se descobrir a verdade de uma questão, de um problema, o processo do pensar, que é mecânico e que conhecemos, tem de parar. Significa isso, portanto, que há necessidade de um completo silêncio interior. E só então conhecerá aquela ação criadora que não é mecânica, que não é mera reação. O silêncio, pois, é o começo da sabedoria. Veja, senhores, isso é bastante simples. Quando tem um problema, sua primeira reação é pensar a respeito e resistir, aceitá-lo ou livrar-se dele por meio de explicações. Não é assim? Observe a você mesmo e verá. Tome qualquer problema que surgir e verá que a reação imediata é resistir ou aceitá-lo. Ou se não faz nenhuma dessas duas coisas, você o justifica ou o afasta com explicações. Assim, quando se faz uma pergunta, sua mente é logo posta em movimento, como uma máquina, reage de pronto. Mas se quiser resolver o problema, sua reação imediata será o silêncio e não o pensar. Quando essa pergunta foi feita, minha reação foi o silêncio. E estando em silêncio, vi logo que onde há acumulação, não pode haver sabedoria. Sabedoria é espontaneidade. E não pode haver espontaneidade ou liberdade enquanto há acumulação de saber, de memória. Assim, o homem de experiência não pode ser sábio, nem um homem simples. Mas o homem que está livre do processo de acumulação é sábio. Sabe o que é o silêncio. E tudo o que procede desse silêncio é verdadeiro. Esse silêncio não é coisa cultivável. Não há nenhum meio, nenhum caminho que a ele conduza. Não há um como. O perguntar como implica cultivo. Não passa de uma reação do desejo de acumular silêncio. Mas ao compreender todo o processo da acumulação, que é o processo do pensar, conhecerá então aquele silêncio de onde brota a ação que não é reação. E pode-se viver nesse silêncio a todas as horas, pois não é um dom, uma capacidade, nada tem a ver com capacidade. Só vem ele à existência quando observamos com atenção cada reação, cada pensamento, cada sentimento. Quando estamos cônscios do fato, sem explicação, sem resistência, sem aceitação ou justificação. E ao perceber o fato com toda clareza, sem o obstáculo de barreiras e cortinas, então a própria percepção do fato dissolve o fato e a mente fica tranquila.
Só quando a mente está muito tranquila, sem fazer esforço algum para estar tranquila, só então ela é livre. Senhor, só a mente livre é sábia, e para ser livre, a mente tem de ser silenciosa.